Olá pessoal, bem-vindos ao Críticos de Filmes de Terror e hoje estamos mais sombrios do que nunca para falar desse subgênero fantástico do terror. Mas antes, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e prepare os comentários, porque hoje vamos entrar no clima e falar sobre ele, o terror gótico. Quando o gênero de terror na ficção ainda era um bebezinho recém-nascido e começou a aparecer em forma de narrativa em livros, ele ainda não se chamava terror, ou como é denominado no inglês, horror. Naquela época tinha outro nome, gótico. O gótico, por sua vez, se estabeleceu aparentemente pela primeira vez na história da literatura de ficção com o livro O Castelo de Otranto, publicado em 1764, escrito por Horace Walpole. Essa obra sombria, desconfortável e lidando com temas cabeludos e tabus, serviu de grande inspiração para autores posteriores, como por exemplo Bram Stoker, autor de Drácula, Mary Shelley, autora de Frankenstein e muitos outros. O gótico é simplesmente o terror antes dele ser chamado de terror. O que caracterizam essas histórias são elementos como clima, ambientação e tonalidades sombrias, cenários medievais ou até de época vitoriana. Essas histórias geralmente tinham como cenários principais castelos, igrejas, cemitérios, florestas, ruínas, calabouços e ambientes rústicos no geral. Os personagens costumam ser de teor melodramáticos e ou românticos. Sabe aquela famosa visão que se tem de uma mulher atuando exageradamente o sofrimento com aquela cara de "oh, vou desmaiar"? Então, é basicamente isso. Alguns temas recorrentes são o sobrenatural, maldições, e seus elementos predominantes são o romance trágico, histórias de amor que podem ser obscuras, distorcidas ou antimorais. Como, por exemplo, a donzela se apaixonar por um assassino, um fantasma, um vampiro ou algo do qual, moralmente falando, não é bem visto pelos conservadores que prezam as boas maneiras e os bons costumes, digamos assim. Inclusive, o terror gótico é, por vezes, extremamente sexual. Não explícito, é claro, mas o elemento está ali. O mal, as trevas, o pavor e o condenável é muitas vezes erotizado, feito de forma excitante ou encantadora. O terror gótico, muito comumente, busca aquilo que existe de belo no macabro. São histórias de terror, na maioria das vezes, sobre o amor, principalmente o amor proibido, histórias que aconteceriam sob a lua cheia, perto de um cemitério, com uivos de um lobo no alto de uma colina e com uma névoa aos pés dos dois amantes que têm os seus romances fadados a acabar em tragédia, muitas mortes, preconceitos e sangue. Ele chegou a ser catalogado como o romance no qual uma atmosfera de mistério, aflição e terror permanecem. E não é pra incluir Crepúsculo nisso. Que horror, pelo amor de Deus. E que tal exemplos do terror gótico no cinema? Drácula, Entrevista com o Vampiro, O Lobisomem, A Múmia, A Colina Escarlate, O Gabinete do Dr. Caligari, Frankenstein, Nosferatu, O Despertar, Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da rua Fleet. Você já pegou a ideia, não é? É muito comum estar explícito também como essas histórias representam a condenação de alguém que se desviou dos valores da fé cristã e que agora pagará um alto preço por isso, sendo este preço, geralmente, a morte e ou um coração partido. Como, por exemplo, o Dr. Henry Frankenstein, que desafiou a Deus e a criação ao descobrir os segredos da vida e da ressurreição, sendo depois punido pelas mãos do monstro que ele mesmo criou.
Ou o Conde Drácula, que renuncia ao cristianismo por puro ódio no coração, se entregando a Satã e acabando por ser condenado a caminhar eternamente pela terra como um morto-vivo vampiro que nunca ficará junto de seu amor verdadeiro. De uma forma ou de outra, essas histórias refletem pessoas que de algum modo se rebelam ou desafiam a fé cristã para viverem seus amores proibidos. Quando não, são pessoas boas que são corrompidas, seduzidas pelas trevas, carregando então uma maldição das quais talvez lhe recaíram injustamente. É o tipo de história de terror que, além de ser muito sombria e macabra, te faz de certa forma ter pena ou até simpatia pelo monstro em questão, ou até mesmo desejo. Mesmo sabendo que provavelmente lá no final todas ou a maioria das cabeças serão cortadas. Paciência, né? Alguns críticos e estudiosos tanto de literatura quanto de cinema debatem às vezes sobre se o gótico é um gênero por si só, podendo tomar muitas facetas, ou se ele é realmente e inegavelmente a primeira forma de ficção de terror, posteriormente se tornando uma de suas muitas vertentes. Seja como for, seus elementos são tão específicos e reconhecíveis que quando nos deparamos com um, não tem jeito. Estamos tão amedrontados quanto apaixonados. Algo a se notar no terror gótico é que, diferente, talvez, não em todos os casos, tá, gente? Sempre há exceções, mas geralmente nos filmes de terror, o terror ali da história é sempre selvagem e grotesco, né? Atacando os personagens e o público direto na jugular, sem mais nem menos, é rápido, rasteiro e brutal. Enquanto o terror gótico vai para um lado talvez mais dramático, romantizado e, mais importante, elegante. Sim, eles rasgam gargantas, mas fazem parecer sexy. Costuram cadáveres uns nos outros, mas fazem parecer poético. Mutilam, fazem tudo. Porém, eles fazem todos esses horrores de uma maneira muito elegante e bela, com muita atmosfera. Pode até não ser o tipo de terror que te faz gritar, mas é com certeza o mais apaixonante de todos, pois o terror gótico é capaz de fazer a audiência se encantar com as trevas e apreciar o infernal. E quem é que não quer levar uma mordidinha, nem que seja de leve, do Conde Drácula, né? É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Você curte um bom terror gótico? Quais as suas obras literárias ou cinematográficas favoritas desse subgênero? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui é o Johnny e você está no Críticos de Filmes de Terror.